Graça e paz, povo lindo. Não perca este novo quadro, os ensinamentos do jovem Galileu. Mensagem, a parábola do fermento. Vamos para a Bíblia. Lucas 13, versículo 20. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Versículo 21. Semelhante ao fermento que a mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Amém? Vamos assim estar fazendo uma breve oração. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eis aí, Pai querido, Pai amado, a Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, abre, Pai, a minha mente, me dê, Pai, sabedoria, me dê, Pai, discernimento, para que eu possa aprender de Ti que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Teu Espírito Santo da verdade se assenta aqui do meu lado, neste momento de leitura e meditação da Tua santa palavra, para me ensinar, para me exortar e para me fazer lembrar, Pai, de tudo aquilo qual eu irei ler neste momento, para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Teu Espírito Santo da verdade venha escrever cada capítulo, cada versículo, cada vírgula, cada parágrafo na tábua do meu coração, Pai, para que eu não venha pecar contra Ti. Amém, Jesus. Amados, a palavra parábola no grego e parábola em português significa colocar do lado, ou seja, fazer uma comparação. Parábola nada mais é que uma história terrena com um significado espiritual. A parábola do fermento pode ser encontrado nos evangelhos sinóticos de Mateus e Lucas. Essa mesma parábola também é chamada da parábola da levedura. Vejamos o texto descrito por Mateus. Os dois evangelhos, tanto de Lucas como de Mateus, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A diferença é que Mateus foi uma testemunha ocular de Jesus Cristo e Lucas escreveu segundo relatos populares. Vamos entender o contexto da parábola do fermento. Mateus 13, versículo 1, nos relata que Jesus saiu da sua casa e estava na beira da praia. E logo uma grande multidão começou a se reunir em seu redor. Então, para melhor falar ao povo, Jesus entrou em um dos barcos que estavam ancorados, enquanto a multidão ficou na praia
para escutar-lhes. Nesse capítulo, Jesus contou uma série de 7 parábolas sobre o reino, sendo elas o semeador, o joio, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido e a pérola de grande valor e a rede. As 4 primeiras parábolas foram pronunciadas à multidão. As 3 últimas foram acrescentadas principalmente aos seus discípulos, após Jesus já ter se despedido da multidão. Jesus usava as parábolas tanto para revelar como também para ocultar dos fariseus. Para nós entender esta parábola do fermento, temos que ler juntamente com a da semente de mostardas, pois ambas se completam e fica mais claro o ensinamento. A parábola da semente de mostarda se refere ao crescimento exterior do reino do céu. Já a parábola do fermento se refere ao crescimento interior do reino. A parábola da semente de mostarda foca a expansão aparente do reino, enquanto a parábola do fermento focaliza a atenção num poder interior do reino, que de forma invisível exerce influência sobre tudo. Jesus utilizou uma mensagem simples e objetiva nessa parábola, algo que facilmente pode ser compreendido. O Evangelho de Cristo sempre foi simples e objetivo. Ele descreveu uma situação comum na vida de qualquer dona de casa da época. O processo de se fazer pão. A mulher pegou uma pequena quantidade de fermento, misturou em uma grande quantidade de farinha. Embora a parábola não descreve juntamente a farinha e ao fermento, também era utilizada a água e o sal na típica receita de pão naquela época. Estes outros ingredientes não aparecem na narrativa, pois não são importantes para o ensino que estava sendo transmitido. Todavia, não tem como fazer pão só com farinha e fermento. Embora essa parábola seja pequena e simples, muitas sugestões de interpretações podem ser encontradas. Alguns entendem que a mulher representa a igreja. Outros argumentam que as 3 medidas se referem ao corpo, alma e espírito, ou ao coração, alma e a mente. Há também quem defenda
que essas três medidas representam os judeus, gentios e samaritanos. Outros, discussão entre os intérpretes é sobre a questão da levedura. Alguns defendem que o fermento, o levedo, simboliza algo ruim e corrupto, prejudicando a comunhão com Deus. Quem defende essa ideia argumenta que em toda a Bíblia o fermento indica algo mal. Porém, essa posição não pode ser sustentada, pois contradiz totalmente o contexto da parábola. Uma regra básica para interpretar texto bíblico é se atentar ao contexto, pois será ele que decidirá o sentido simbólico empregado no texto, caso haja algum. No caso desta parábola, o contexto deixa claro que o fermento representa o reino dos céus. Não está relacionado à fofoca ou leva e traz. Vamos tirar 3 lições importantes da parábola do fermento. Primeira lição é que o invisível causa efeito visível. O fermento fica invisível quando se mistura a massa do pão. Todavia, é ele que dá o crescimento. Da mesma maneira é o nosso Deus. Mesmo a gente não vendo ele fisicamente, não tem como negar a sua grandeza, o seu poder, a sua glória e majestade. Segunda lição: o fermento atinge toda a massa. Assim também como Deus opera em toda a área da nossa vida. Enquanto a massa está descansando em seu processo de fermentação, cada partícula dela está sendo atingida, a fim de que ela cresça. Nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer com que o reino do céu atinja cada segmento da nossa vida. Temos que nos esforçarmos para darmos bons testemunhos de seguidores de Cristo. João 15, versículo 19: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Terceira lição desta parábola: devemos nos integrar à missão da Igreja de Cristo, a conduta que é esperada de nós seguidores de Cristo em cada segmento da nossa vida. O nosso bom testemunho de cristão vale mais que qualquer pregação. Segundo Reis 4, versículo 9: E ela disse a seu marido:
Eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. A pregação do Evangelho de Cristo toca o coração das pessoas. Todavia, o bom testemunho do homem e da mulher de Deus, que gera discípulos e arrasta multidão. Mateus 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Foi Jesus que falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Versículo 20. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Jesus Cristo sempre usou história terrena para revelar as coisas do reino celestial. Ele sempre usou coisas simples deste mundo para revelar as verdades difíceis de se entender, ou seja, verdade complexa. Mateus 13, versículo 24, propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Parábola nada mais é do que colocar uma coisa do lado da outra. Olha, o homem somos nós, os servos do Senhor. A boa semente é as boas novas de Cristo, o Evangelho da salvação. O campo é o coração do homem. Versículo 21. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. O contexto é que define a palavra. Nem sempre a palavra fermento na Bíblia simboliza pecado ou fofoca. Neste contexto, ele entra como uma coisa positiva e de muita utilidade. Mateus 16, versículo 6. E Jesus disse-lhe: adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Neste contexto, já aparece de uma forma negativa. Tanto é que Jesus Cristo está advertindo os seus discípulos sobre o fermento. Como também nem sempre a serpente está simbolizando Satanás. Serpente, às vezes, é uma cobra mesmo, como também já simbolizou o próprio Jesus Cristo. João 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente num deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente que Moisés levantou
é uma tipologia de Cristo. O contexto é quem define o significado da palavra. Amém? Você que ouviu esta mensagem e ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, ou está afastado e quer se reconciliar, é só repetir estas palavras: Senhor Jesus, eu estou neste momento entregando a minha vida em tuas mãos. Me aceita como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida e sela com seu precioso sangue. Me dá força para ser fiel aos seus mandamentos até a sua volta. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilha os vídeos e deixa o seu gostei. Amém? Um forte abraço.